Salve amigos, seguidores, famílias, podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo desde que seja você, sempre. Mamãe e papai falavam: filho, corre escovar os dentes. Filho, já escovou os dentes? Filho, não esqueça de escovar os dentes e estudar. Não esqueça de escovar os dentes, passe o fio dental. Por quê? Porque a gente precisava de saúde bucal e a gente precisa até hoje. Mas o advento tecnológico e outras instâncias informativas e consultivas trouxeram a odontologia e os dentistas para um novo cenário. Hoje recebemos doutora Emanuele Araújo, ou doutora Manu, para debater e trazer a sua história e o que você está entregando hoje para os seus pacientes desse Brasilzão que gosta e precisa sorrir com elegância e, no mínimo, com saúde. Seja bem-vinda, Manu, ao podcast do Bioma 7. Obrigada, Elton. Obrigada a todos. Então, eu sou a doutora Emanuele, eu sou especialista em ortodontia e harmonização facial. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esses dois temas que, para mim, são minha paixão e que me completam muito, assim. E são temas que se complementam. Perfeito. Perfeito. Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho da tua história. Então, eu sou formada há 15 anos na Universidade Federal do Paraná. E a odontologia, assim, sempre é uma paixão para mim. Assim, eu gosto muito de atender os meus pacientes, porque eu falo assim, sempre você tem que ter aquela coisa do dentista da família. Eu atendo o pai, a mãe, o filho, às vezes a segunda geração, assim. Então, esse vínculo com o paciente é algo que me cativa muito na odontologia, porque o paciente, quando como a maioria das pessoas tem medo do cirurgião dentista, tem aquele tabu, assim, com a odontologia, quando você conhece um profissional que você se apega, que você confia, esse paciente geralmente ele vai pro resto da vida com você. Então, uma das coisas que eu mais gosto nessa profissão é isso, é ter esse vínculo com o paciente e passar essa segurança, essa confiança para ele. Então, ao longo da minha carreira, assim, acho que é uma das coisas que mais faz eu gostar da odontologia e além de tudo, é a transformação que eu causo na vida dos meus pacientes. Porque até tem um paciente, assim, que me marcou muito, sabe, Elton, que... Assim, eu lembro a primeira vez que eu fui atender ele mal sorria, ficava com a boca fechada, e aí ele começou a conversar comigo que ele abandonou os estudos porque ele tinha vergonha do sorriso dele, sofria bullying na escola. E aí, quando ele me falou aquilo, assim, eu fiquei segurando o choro, porque eu pensei, meu Deus, como um sorriso faz diferença, a pessoa chegou a abandonar os estudos por conta disso. E aí, era muito interessante, porque fiz um tratamento de ortodontia nesse paciente, e ao longo do tratamento, eu vi, assim, que cada vez ele chegava com o sorriso um pouquinho mais aberto, assim, até o final do tratamento ele já chegava com um sorriso espontâneo, já estava estudando de novo, voltou a estudar, voltou a trabalhar. Então, isso para mim não tem preço, né? É maravilhoso você ver a tua diferença na vida da pessoa. Maravilha. Manu, doutora Manu, quanto tempo de consultório já? 15 anos. 15 anos. Uhum. Nesses 15 anos, você percebeu, evidentemente, evoluções. Sim. Tanto da parte de comportamento dos pacientes, certo? Como também da parte do mercado como um todo. E quando falo mercado também são redes sociais. Uhum. Eu queria que se comentasse um pouquinho a relação, e já falando um pouco da tua entrega dentro da tua profissão, da harmonização facial. Por quê? Porque eu sei que uma coisa depende da outra. Sim. Saúde versus estética, por favor. Então, na primeira parte, assim, a gente falando sobre as mídias, hoje, o que acontece? Os pacientes hoje, eles vêm até o consultório já como eles querem ficar. Eu brinco que eles escolhem o rosto na internet, eles chegam assim, doutor, eu quero ficar com esse nariz, com essa boca, com esse rosto. Mas aquele paciente, ele não sabe o que foi feito, como foi feito, ele não tem essa capacidade. E, além disso, o que a gente tem que entregar como profissional não é uma padronização de faces, eu tenho que avaliar a saúde geral daquele paciente. Sim. Então, um paciente que não tem a saúde sistêmica adequada, paciente que tem deficiência de nutrientes, tudo precisa estar muito bem para que eu possa entregar um bom resultado para o paciente. Então, eu acho que um dos papéis do cirurgião dentista, do profissional dessa área, é conseguir mostrar para o paciente, educar o paciente que não é aquele tratamento que ele viu no Google ou no Instagram que é o necessário para ele. Ele precisa ter essa noção de que ele tem que confiar no profissional, e o profissional ele precisa ter esse conhecimento
e não só buscar dinheiro do paciente, ele precisa ter esse cuidado com o paciente e para poder descobrir assim, qual que é o melhor planejamento para ele. Maravilha. E você acredita, então, posso usar das suas para as minhas palavras, que é extremamente relevante, se não for crucial, ter um profissional capacitado para tanto, é isso? Sim, com certeza, porque hoje que nós vimos são profissionais que acabam fazendo cursos de final de semana. A harmonização orofacial, por exemplo, a odontologia é a única profissão que tem especialização em harmonização orofacial, que não é só a harmonia da face, a gente precisa ter harmonia bucal também. Então, por quê? Nossa face, embaixo da pele de músculos, a gente tem uma estrutura óssea e as arcadas dentárias que sustentam toda essa face. Então, se eu não tenho uma boa relação dos maxilares, da parte ortodôntica, consequentemente a face vai ter assimetrias, funcionamento de musculatura diferente um lado do outro. Então, o profissional que vai fazer esse planejamento, ele precisa entender tudo isso, mesmo que não seja, por exemplo, um cirurgião dentista, mas que ele possa encaminhar o paciente, não avaliar só o rosto, mas avaliar o paciente como um todo para dar o melhor direcionamento para o paciente. Trazendo isso para a autoestima, então, antes de tudo, a saúde, seria isso? Exatamente. Perfeito. Ele tem que estar tudo alinhado, né? Entendi. Você, então, evita, não sei se eu posso falar assim, começar um tratamento estético, facial, você notando que nitidamente a pessoa precisa compreender que ela, de repente, está com uma arcada que pode ser corrigida em termos de ortodontia, seria isso? Isso também. Então, você evita de mexer nesse paciente, na parte de, por exemplo, de botox ou outras coisas aí que você já vai entrar aí, antes de passar para ele essa informação. Olha, você tem essa estrutura porque você tem um desalinhamento aqui, é mais ou menos isso? Isso, assim, uma coisa que quando eu comecei na harmonização facial, eu percebi assim que às vezes o paciente ele precisava de implante e ele não queria pagar um implante, que é uma questão funcional do paciente, mas ele queria pagar o botox. O que acontece? Eu acho que a harmonização ela acaba favorecendo como sendo a porta de entrada daquele paciente no consultório, buscando uma questão estética, e aí sim, eu resolvo parcialmente essa questão estética de imediato para o paciente, mas eu consigo aí sim orientá-lo que não vai adiantar ele só tratar a parte estética sem melhorar a parte funcional também. Tem pacientes que te procuram para resolver a questão da parte estética e acabam descobrindo que tem bruxismo e não sabiam que tinha um bruxismo? Sim, bastante paciente. E assim, alguns eles já sabem, mas eles vêm para a parte estética e eles relatam que tem muita dor de cabeça. E aí a gente faz essas perguntas, começa a conversar com o paciente, desenvolver esse diálogo para tentar descobrir o que está causando. Às vezes, paciente que tem aqui o músculo masseter hipertrofiado é um paciente geralmente que pode ter bruxismo associado. E aí eu tenho que explicar para o paciente, olha, teu rosto vai melhorar se a gente tratar o bruxismo, apertamento, enfim. Falando em bruxismo, é um fenômeno que está correlacionado à ansiedade. Qual que é a etiologia do bruxismo? Então, a etiologia do bruxismo é multifatorial. O bruxismo, ele é, assim, uma coisa difícil demais de resolver. Você que sofre com bruxismo. Sim, o bruxismo, ele é caracterizado pelo ranger de dentes, também o apertar de dentes. Tanto na vigília, assim, durante o dia, quanto à noite. Então, o paciente... durante o dia tem que se perceber, às vezes está fazendo um trabalho no computador e percebe que está apertando o dente, encostando demais, tem que relaxar e soltar. Então, à noite aí já é mais difícil, né? Não é a própria pessoa que vai conseguir reparar, às vezes um parceiro que consegue perceber isso. As causas do bruxismo principal associado ao estresse, tensão muscular, tem algumas doenças que também favorecem ao bruxismo, como síndrome de pernas inquietas, que o paciente tem movimentos involuntários da musculatura, pacientes que têm alguns medicamentos como ansiolíticos, eles também causam predisposição para bruxismo. Então, são muitos fatores que são causais. Então, sendo assim, o tratamento também vai ter que ser multifatorial para a gente conseguir um resultado. E cada caso é um caso, né? Exatamente. E assim, é importante saber que não existe cura para o bruxismo, infelizmente, mas existe um controle e um acompanhamento. Então, é necessário que o paciente precisa cuidar
porque as consequências do bruxismo são muito graves. Não é só o desgaste dentário que vai causar, o bruxismo vai causar, ele vai causar a cefaleia cervicogênica, dores de cabeça, problemas na articulação temporomandibular. Então, é importante que o paciente procure o cirurgião dentista para fazer esse acompanhamento. Entendi. Eu vi que você participou de um congresso aí. Sim, nos últimos 15 dias. O bruxismo, ele é assunto predominante nos congressos ainda? Como é que está a pegada da leitura e da ótica em nível nacional e mundial, por favor? Então, o bruxismo, além desses fatores que eu falei, também uma das possíveis causas do bruxismo está relacionada à apneia do sono e distúrbios do sono. Então, não o bruxismo especificamente, mas a odontologia do sono hoje tem sido bastante enfatizada assim, nos congressos, sabe? Então, desde o sono infantil, todas as idades, mas assim, uma coisa bem importante a gente falar sobre a parte do sono infantil, que o paciente infantil é um paciente bem propenso a ter bruxismo também, adolescente por causa do estresse, ansiedade, uso excessivo de telas, que hoje é uma coisa geral, né? Então, não só o bruxismo, mas todas essas correlações do sono estão sendo bastante debatidas, assim, e o dentista também atua nessa área que poucas pessoas sabem. Você entrou, então, num assunto que eu acho de extrema relevância, dentre outros, que é o papel do novo dentista. Olha só, Elton, presença de tela, muito uso de tela, não é só mais o oftalmologista que está identificando problemas de visão, é a saúde como um todo pode ser acometida. Inclusive, por reverberação, chegar a dar mais ênfase para o bruxismo que a pessoa já sofria antes dessa química digital que a gente vive. Falando em química digital, qual que é o papel do novo dentista diante das redes sociais? Onde que eu quero chegar, doutora Manu ou Emanuele? A pessoa olha para aquela estética lá e fala, pô, eu quero ficar com esse narizinho, eu quero ficar com essa cutis, certo? E eu já tenho 35, 40, sou 45 anos. Qual que é a tua missão de falar, calma, dá para melhorar, mas vamos cuidar da saúde? Como é que você vê isso? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer e o que eu não posso. O paciente, ele chega no consultório, principalmente de harmonização facial, ele já chega assim, eu só queria fazer isso. Eu falo, isso é só com cirurgia plástica, não vai dar só com a harmonização facial. E eu tenho que avaliar aquele paciente, inclusive se eu perceber que esse paciente ele não tem só uma questão estética, mas uma questão psicológica por trás daquilo. Então, como você falou, o paciente ele vê aquele rosto no Instagram e ele quer aquele rosto, mas aquele rosto não tem nada a ver com o perfil facial dele, não tem nada a ver com dele. Então, eu preciso ter esse feeling de conseguir mostrar para o paciente a beleza dele mesmo. Hoje, a harmonização, há um tempo atrás, ainda alguns profissionais eles seguem essa linha de transformar a face, que não é a minha linha de tratamento. Eu atendo bastante senhoras, por exemplo, e elas não querem transformar, elas querem deixar mais jovem, voltar às características da juventude sem transformar o rosto delas. De uma forma natural. E tem uma grande diferença aí, né? Muito, muito, porque hoje a gente vê muitos exageros e já passa do que é belo e do que é saudável também, até mentalmente, né? Olha que interessante, o que é belo e o que é saudável. Porque eu vejo assim, quando a doutora Manu traz aqui no Bioma 7, a diferença entre você querer retomar aquela juventude que sempre te pertenceu, de repente entrar numa reconfiguração estrutural do rosto. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Muito maluco isso. Eu sempre sou adepto, doutora Manu, da interdisciplina na área da saúde. Então você está mencionando aí na minha leitura a psicologia, certo? A presença digital que também envolve psicologia e comportamento, né? E daí por isso que eu te pergunto da missão do novo dentista aí. Você tem algum caso assim que te chamou muita atenção nos últimos meses aí? Da parte de querer transformar o rosto e você falou, peraí. Tem vários artistas que têm esse rosto transformado. Eu acho que, não lembro se foi o Lucas Luco ontem, que mostrou que ele tirou todo o preenchimento, que ele teve o rosto exagerado demais, e aí não se reconhecia mais. Então, eu acho que
principalmente esses casos de artistas mesmos, nós vemos que eles fazem uma transformação tão grande a ponto de não se reconhecerem. E eu acho que o papel dos profissionais e dentro das mídias sociais também é educar o paciente, aproveitar do Instagram, das mídias, de um podcast, para conseguir falar para o paciente que não precisa tudo isso, a gente vai devolver, você vai ficar bonito sem se transformar. E orientar, como a gente está falando, para um psicólogo, para trazer essa autoimagem, essa autoaceitação para o paciente. E o público-alvo hoje? Faixa etária. Como eu atendo na parte da ortodontia, eu tenho bastante, desde criança, adolescente, adulto, mas na harmonização meus pacientes são mais a partir dos 30 anos até 50, 60 anos. Então, é um público bem vasto, assim. Entendi. E cada um tem assim, objetivos específicos. Certo. Falando de saúde bucal, aquele famoso aparelhinho para corrigir a dentição. Eu queria que você falasse para as pessoas que, de repente, estão com alguma dúvida ou que já foram orientadas a procurar um ortodentista, qual que é a relevância de você fazer uma consulta com a doutora Manu, no caso, para que você comece um tratamento. Qual que é a importância e o que isso traz de benefício? Então eu sou suspeita, né? Porque sou apaixonada pela ortodontia. Fale da sua paixão, por favor. A ortodontia, ela salva vidas, como eu já exemplifiquei aqui desse meu paciente. E eu vejo, assim, desde a infância... Então, as pessoas, elas têm uma ideia de que só pode levar o filho para pôr aparelho a partir dos 12 anos, quando já tem todos os dentes permanentes. E não. A partir dos 5 a 7 anos, a gente já consegue identificar problemas esqueléticos, ósseos. Então, quando a criança ela tem o queixinho mais para trás ou mais para frente, problemas da respiração, a gente pode ajudar a corrigir em parceria com o otorrino. Então, o paciente que tem a maxila trésica... O que é isso? É quando o céu da boca, né? Ele tá fundinho, assim, a criança que chupa chupeta, chupa dedo, respira pela boca. Tudo isso vai causar inúmeras consequências para o paciente. Então, uma criança que ela respira pela boca, tem a respiração inadequada. O céu da boca, que é o palato, ele vai formar o assoalho das fossas nasais. Então, quando eu tenho o céu da boca mais fundo, diminui a passagem de ar pelo nariz. Consequentemente, esse paciente ele vai ter uma série de problemas. Ele vai ter menor oxigenação cerebral, vai ter déficit de atenção na escola, prejuízos sistêmicos da saúde dele. Então, o ortodontista ele pode intervir nesse caso. Ele pode usar um aparelho disjuntor da maxila, que expande a arcada e vai melhorar a respiração do paciente. Então, isso quanto mais cedo fizer, melhor. Um paciente que tem uma mordida cruzada, ele vai crescer com uma assimetria da face. Um paciente que tem o retrognatismo, que é a mandíbula para trás, que vai ficar aquele perfilzinho Noel Rosa, sabe? O queixinho para trás. Então, quando a gente consegue interceptar um problema no momento certo, eu consigo melhorar bastante a estrutura óssea do paciente e evitar uma cirurgia ortognática mais tarde, por exemplo. Além disso, aí, todos os outros problemas da arcada, porque, assim, a saúde começa pela boca, né? Então, se você não tem uma mastigação adequada, a tua ingestão de nutrientes não vai ocorrer da maneira adequada. Então, a gente precisa garantir um bom funcionamento, o encaixe entre as arcadas, um bom posicionamento dental para garantir tudo isso, além da autoestima, óbvio, né? Que é um fator que a gente tem comentado muito. Antes de eu te perguntar dos desafios da odontologia moderna, eu queria que você falasse aqui um beabá, porque tem gente que até hoje não pratica ou não acredita a importância e relevância do fio dental, da escovação certa dos dentes, do tipo de creme dental, dentre outras coisas. Por favor, nas suas palavras. É bem engraçado porque quase ninguém sabe passar o fio dental da forma correta. Olha só. E quando passa ainda, né? Porque a maioria das pessoas nem usa o fio dental. Então, o fio dental ele é tão importante quanto o uso da escova. Porque essas bactérias que elas colonizam a gengiva, eu não sei se você sabia disso, Elton, mas elas podem passar para o coração. A gente tem a endocardite bacteriana. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar, sim. Então, inclusive, olha que absurdo. Semana passada, o tio de uma paciente minha faleceu por causa de problemas bacterianos, endocardite bacteriana, que não foi bem tratada. Eu fiquei pasmo. Assim, claro que não é comum isso acontecer, mas pode acontecer. Então, o paciente ele tem que procurar como fazer essa escovação e uso do fio dental adequado. Uso de escovas macias para não agredir a gengiva, super importante.
uma das coisas de pasta, né, o dental, que hoje as pessoas usam muito, pastas clareadoras, que elas são muito abrasivas e acabam danificando o esmalte. Então, é importante falar com o cirurgião dentista, com o seu dentista, para ele explicar qual que é o melhor no seu caso. Tem casos que são específicos, que o paciente precisa usar pasta para sensibilidade. Então, também depende do caso. E quando fala escovar os dentes, é também escovar a língua, é isso? Isso, também, para evitar a litose. Não é para deixar ele falar palavrão, não. É por causa da saúde bucal, né? Isso. A gente precisa ter esse cuidado também. Essa biótica da boca, ela é inerente a nós. Uhum. Mas ela também pode passar, digamos, de uma curva onde começa a fazer mal para a saúde. Seria isso? Exatamente. Assim, além de tudo isso, manter essas infecções na boca, podem ocorrer vários danos para todo o sistema do organismo. Então, é importante fazer a limpeza periódica com o cirurgião dentista, até porque quando o paciente vai na consulta para fazer uma profilaxia, por mais que pareça algo simples, mas o dentista tem a oportunidade de identificar se o paciente tem trincas de restauração, infiltração, outros problemas adjacentes que o paciente sozinho não consegue perceber. Entendi. Do quesito, vamos falar do que mudou nos últimos 10 anos. Por exemplo, clareamento. Do início do clareamento. Hoje a gente já está na parte das lentes, certo? Mas ainda tem uma outra vertente aqui que eu acho que vem antes de tudo isso, que é a saúde bucal. O que mudou nos últimos 10 anos? Eu acho que uma coisa positiva que mudou foi que as pessoas elas procuram mais o dentista. Elas vão com o intuito estético a princípio, mas... Tem muito fumante que vai atrás de você? Tem, mas diminuiu em relação aos anos anteriores, assim, eu acho. O que mais aumentou foi pacientes com bruxismo mesmo. Depois da pandemia, pós-Covid, então, foi assim, absurdo o número de pacientes com bruxismo que vieram para o consultório e pacientes procurando faceta, tratamentos imediatos, assim. Então... eu acho que isso foi assim, uma demanda bem grande da parte estética mesmo. É o que mais mudou, que antigamente o paciente ia quando estava morrendo de dor, porque todo mundo odiava dentista, né? Agora, eu acho que as pessoas já estão mais tranquilas em relação a isso. Uma nutrição adequada acaba tendo incidência lá no finalzinho, na estética da arcada dentária? Sim, também. Porque a gente escutava, né, Manu? Não pode comer muito doce. Também, isso obviamente, porque vai ser um paciente que vai ter mais propensão a cáries, a problemas periodontais, também paciente com muito carboidrato. As bactérias gostam daquele tipo de carboidrato, é isso? Exatamente, a fermentação, o açúcar, ele vai é um ambiente propício. Mas uma coisa que eu acho bem interessante, Elton, assim, que o consumo excessivo de bebidas ácidas... E até teve essa geração mais fitness, que as pessoas tomam muita água com limão, geração de academia, assim, o que acontece? Existe uma tendência grande, que a gente tem observado, de erosão ácida nos dentes. Então, não só o açúcar hoje, mas cuidar com esse tipo de consumo excessivo de álcool, o tabaco, como você falou, e também essas bebidas e alimentação muito ácida. Vai prejudicar a saúde dental e a gente tem o envelhecimento precoce dental, que é esse desgaste antes da época, né? Os tomadores de vinho têm que ficar atentos? Ou você não eu entraria sou uma aí? tomadora de vinho, mas também ainda mais o vinho branco. Vai causar esse desgaste também. Diante dessa mudança da última década ou dos últimos tempos, vamos entrar no quesito tecnologia. Uhum. Na parte de diagnóstico, o que você hoje notou ou o que você usa em termos de potencial tecnológico para ajudar no diagnóstico dos pacientes? A parte de tecnologia é maravilhosa, assim, e eu me surpreendo demais com os avanços de hoje. A gente tem as tomografias Cone Beam, que eu consigo ter uma visualização em 3D da arcada do meu paciente, da parte óssea, raízes, dos dentes, e os scanners intraorais, que, como eu sou ortodontista e faço os alinhadores, eu acho sensacional, porque hoje o paciente não precisa mais fazer aquela moldagem com a massinha que todo mundo não gosta porque dá enjoo e tal. Então, a gente tem os scanners intraorais que eles facilitam demais e me permitem fazer um planejamento mais assertivo
dos meus casos. Então, como eu trabalho com Invisalign, que é um tipo de alinhador ortodôntico... Você pode repetir o nome? O Invisalign. O que ele é? Ele é um aparelho que faz o quê? O Invisalign é um aparelho ortodôntico, que são placas que são trocadas sequencialmente e elas vão fazer a movimentação dentária como o aparelho fixo normal, aquele quadradinho que todo mundo vê, né? Tá. Então, isso eu sou apaixonada. Por quê? Como que funciona? O meu paciente faz o escaneamento digital, aí eu tenho essa imagem digital, imagem 3D da arcada do meu paciente e com a ajuda de um software eu consigo fazer todo o planejamento do meu paciente virtualmente. Então, como é a ortodontia convencional, o paciente vem todo mês no consultório, eu faço a manutenção, vejo o que o paciente precisa, faço ali a manutenção mês a mês. Com essa ortodontia digital, antes de eu atender o paciente na cadeira, eu faço todo o planejamento ortodôntico do paciente, eu faço todos os pré-requisitos, o que eu preciso que aconteça na arcada dele virtualmente ali no computador, encaminho para o laboratório que faz a confecção dessas placas, que não é no Brasil, e aí eles me encaminham a sequência de todos os alinhadores que o paciente vai usar. Ele vai trocar a cada 10 dias, 15 dias, depende do caso. E aí eu consigo também ter essa imagem de toda a evolução. Então, eu tenho uma previsibilidade boa, muito maior até do tratamento do meu paciente. Entendi. Então, eu acho sensacional. Ele substitui, pelo que eu entendi, então, em grande parte ou em partes, o antigo raio-x. O raio-x ainda necessita. Ele vai substituir as moldagens. As moldeirinhas, o modelo de gesso. Entendi. E aí também eu consigo movimentar ali, avaliar exatamente o que eu preciso no computador. Então, antes eu tinha que imaginar o que ia acontecer. E ali até a gente tem escaneamento aliado à tomografia Cone-Beam. Então, eu consigo fazer um planejamento, eu vejo a movimentação das raízes do dente na simulação. Então, isso é incrível, você conseguir avaliar ali no computador, na tela, como que aquele dente vai se movimentar e ver onde a raiz vai estar. Que isso é impossível, né? Naturalmente. Maravilha. A gente já retoma para esse assunto. Eu queria, para não esquecer, doutora Manu, você mencionou em off ali de um livro. Vamos dar spoiler ou vamos entrar no assunto já? Você que manda. Então, vamos lá. O que é o Zoom? Que literatura é essa? Do que fala disso? O efeito Zoom. Efeito Zoom. O efeito Zoom. Desde a pandemia, Covid, o que aconteceu? As pessoas tiveram que fazer mais videoconferências, reuniões online, e elas começaram a perceber mais as suas ter mais autoconsciência da sua autoimagem. Então, quando a gente olha no espelho, a gente olha geralmente estático. Eu não consigo ver eu falando, me movimentando. E aí, quando as pessoas começaram a fazer mais videochamadas, elas começaram a perceber mais quais os seus defeitos, as suas imperfeições. Então, isso fez com que houvesse uma maior demanda pelos procedimentos estéticos pós-pandemia. Por causa da ferramenta de aproximação estratégica de reuniões, a sala de reuniões Zoom, né? Gerou-se, então, essa literatura aí. Exatamente. Qual que é o nome do livro? Você pode repetir? Não, o livro do outro livro, que o efeito Zoom é além do livro. Tá. Além do livro? Não é a mesma coisa. Tá. Mas um dos livros que eu estava comentando com você é O Valor da Beleza. O Valor da Beleza. É um livro que é do Daniel Hamermesh. Esse livro, ele explica como a beleza tem impacto direto na parte financeira, nas relações interpessoais. Tá. E aí, dentro desse livro, tem um estudo que mostra que lá nos Estados Unidos foi feito um estudo. As pessoas que não são aparentemente consideradas belas, elas têm, em média, elas ganham durante a vida delas $140 mil a menos do que as pessoas que são consideradas belas. Olha só. Então, assim, a beleza, ela está diretamente ligada até ao sucesso financeiro das pessoas. Interessante. Porque a beleza atrai. E ela passa todo mundo quer ser bonito e gosta de pessoas bonitas. É assim a sociedade desde sempre, né? Bom, a prova disso é o visagismo que está em alta. Exatamente. Por que do visagismo? Porque para desenvolver aquele potencial humano em termos de estética e comportamento, que elas estão entrelaçadas. Eu vejo que você faz parte perfeita de uma peça fundamental ali na questão de visagismo, diante desse relato, dessa literatura, desse livro aí. Voltando para tratamentos dos últimos anos, ou o que você tem aplicado, o que as pessoas têm procurado
e saem felizes do teu consultório? Invisalign, que é a parte estética de alinhamento ortodôntico, os diagnósticos que são feitos com tecnologia, deixar de ter halitose, ter um sorriso mais semblante, lentes de contato. O que está forte hoje no teu mercado aí, por favor? Para mim, é a parte da ortodontia, os alinhadores, tem bastante... Eu fico muito feliz porque as pessoas, elas realmente ficam felizes porque, imagina só, eu tenho um sorriso que é tão importante para a nossa vida, né? Faz parte, né? É o nosso gesto mais importante. E uma pessoa que ela passou a vida inteira escondendo o sorriso nas fotos, tendo vergonha nas relações interpessoais dela, começar a sorrir e se sentir segura com o próprio sorriso, eu acho isso sensacional, assim, é transformador mesmo. Doutora, você sabe que tem campos da ciência e da neurociência que dizem que quando uma pessoa começa a ficar com um comportamento de sorrir menos ou menos sorridente, ela começa a absorver isso, certo? E ser uma pessoa mais neutra, senão negativa. Sim, é verdade. Né? Então traz no início desse podcast hoje do Bioma, que você, quando trata uma pessoa que já está, abre aspas, nesse fundo do poço e traz ela para a vida do sorrir, tudo se desintoxica e aflora no sentido de bem-estar. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Até porque, não sei se você já ouviu falar, Elton, que existe uma terapia, risoterapia, já ouviu falar? Já ouvi falar. Tem aquele filme do Pat Adams, sim, que é mais da nossa época. Assim, esse filme, ele usava essa terapia do sorriso. Por quê? Quando a pessoa sorri, libera endorfina, libera hormônios que vão fazer com que haja um bem-estar geral, dopamina, que é o hormônio associado ao prazer. E então não é só uma questão sorrir, não é só físico, ele é fisiológico, ele muda moléculas cerebrais, ele aumenta a capacidade do sistema imunológico, diminui o estresse, tensão muscular. Então existem vários benefícios do sorriso, consequentemente melhora a qualidade de vida da pessoa. Então poder devolver o sorriso para o meu paciente não é só uma questão estética, é uma questão de vida no geral do meu paciente. Não deixe de sorrir. Doutora Madu pode te ajudar a voltar a sorrir, inclusive. É mais ou menos isso. Exatamente. Que legal. Uma mensagem para os papais e mamães que têm os filhinhos aí, que têm dúvidas sobre arcada dentária, escovação adequada, fio dental, por favor. Então, isso de você levar o quanto antes o seu filho, acostumar a criança na escovação desde bebezinho, já tem que usar aquelas escovinhas para bebê, cuidar da alimentação da criança, orientar, não ficar comendo muita bala, chicletes por causa da dentição é importante, e levar o quanto antes para um dentista fazer avaliação e um ortodontista, porque essas deficiências no crescimento ósseo, elas vão causar até fatores psicológicos ruins para a criança. Então, quando chega na adolescência, dentinho torto, mordida cruzada, vai sofrer bullying na escola, e além da questão da respiração também, que esse déficit na respiração ideal. Então, tudo isso é muito importante e o cirurgião dentista e o orto podem avaliar e tratar desde cedo. Você é uma profissional que está sempre se especializando, porque eu já conheço o teu serviço. Uma mensagem agora para os acadêmicos e os novos dentistas. O que tem de curso ou o que você falaria? Façam mais cursos, vão atrás sempre. Qual que é a tua palavra agora? Então, minha palavra para estudantes da odontologia é sempre se atualizar, mas ter muito cuidado também, porque hoje a gente tem muito guru da internet em todas as áreas. Então, e tem mesmo, hein? Tem. Então, no Instagram, gente, para mim chega vários cursos com pessoas que eu nunca ouvi falar. Então, buscar sempre informação de quem é que você está pegando a informação, com quem que você está se atualizando. Porque não adianta você fazer vários cursos com pessoas que não têm o preparo para isso. Então, é bem importante estar atento a isso. Participação em congressos, eu amo congresso, sou rata de congresso, assim, eu adoro congresso, porque geralmente são selecionados os professores que têm um respaldo científico, que têm uma propriedade para falar do assunto. Então, é ter esse cuidado, selecionar bem quem você vai seguir e amar a profissão,
ter empatia com os pacientes. Eu acho que essa questão da odontologia humanizada, você conseguir entender que o teu paciente, a gente sempre brinca que a cadeira é quase um divã ali, que o paciente ele vem abrir a vida, e claro que às vezes a gente não tem tempo, é corrido o atendimento, mas ter um pouquinho de paciência, de empatia, porque é um paciente que já vem sofrido, né? Um paciente que nunca conseguiu sorrir, vem ali, ele vem você a salvação do problema e da vida dele. Então, ter esse vínculo, esse afeto com o paciente é bem importante. Eu escuto muito na medicina que quando o médico consegue a confiança do paciente, existe uma adesão. E quando o paciente adere ao tratamento ou às respostas da semiologia clínica, dentre outras coisas aí, ele é mais assertivo. Na odontologia é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o paciente... Eu tenho paciente que vem para pôr aparelho e ele para de fumar, porque ele entende a importância de contribuir para o tratamento. O paciente, ele para de tomar refrigerante, para de consumir tanto doce, ele começa a cuidar mais da qualidade de vida dele para diminuir o bruxismo. Então, só que se eu não tenho essa orientação, esse vínculo com o paciente, mostro que ele pode confiar em mim, o paciente não vai seguir essas orientações. Entendi. Da tua parte pessoal, profissional, não é fácil fazer a gestão de um consultório, né? Não é fácil. Envolve um monte de coisa, né? Envolve porque não depende de uma pessoa só. Então, o ideal é ter uma equipe mesmo para fazer essa gestão. Os custos dos tratamentos odontológicos, eles são considerados altos para os pacientes e para o dentista também. Então, a odontologia ele é uma profissão que é cara para a sociedade brasileira, assim, para o perfil brasileiro. Então, você conseguir passar um valor para o paciente que seja razoável para ele, mas que você também tenha lucro, Sim. É bem complicado. Sim. Então, é bem legal você ter uma consultoria, um direcionamento para isso, usar softwares de gestão de consultório que também vão facilitar o dia a dia. Galera, tá vendo só? Então, contratar um social media de repente. Exatamente, participar desse podcast assim, é algo que com certeza já vai não só causar esse marketing, que é muito importante, mas também abre muitas portas, networking. Eu acho isso super legal e válido, né? Saia justa, só que não é. Você fala muito bem, você ama a tua profissão, isso é nítido, e a gente já conhece o teu serviço e os teus produtos. Uhum. Você daria palestras hoje em dia? Eu acho que sim. Aí, ó, convite aí, pessoal. Doutora Manu, antes da parte final, do teu método hoje, se você fosse eleger para você não largar mais pro resto da vida, parte de estética, a parte de orto, o que você elegeria? Isso eu não largo nunca mais. É uma saia justa isso, porque eu sou apaixonada. Nossa, nunca pensei nisso, Elton, porque eu amo ortodontia, assim, e amo a harmonização, mas Entendi. Eu acho que ainda a ortodontia é o meu primeiro amor. Entendi. Justamente eu quis te deixar nessa, abre aspas, saia justa para que você traga de mensagem que você gosta de lidar com tudo aquilo que você oferece. Ai, Uma mensagem final para a população, em primeiro lugar. Buscar o cirurgião dentista, parar de ter medo do dentista. A gente não é tão ruim quanto vocês pensam. A gente quer fazer o bem para o paciente. Mas, claro, buscar informação sobre quem é o teu dentista, assim, e ter esse vínculo que você possa ter confiança no teu profissional. E cuidar da saúde bucal. Assim, profilaxia, limpeza, assim, inclusive doenças como câncer de boca, que é pouco mencionado. Olha que maluco isso. O cirurgião dentista ele pode detectar precocemente e salvar uma vida. Então, ter esse autocuidado é muito importante. Como eu disse, a saúde ela começa pela boca. Então, se você não cuidar bem da tua saúde bucal, toda a tua saúde já vai estar com prejuízo. Maravilha. Um convite para que as pessoas venham conhecer ou entrar em contato com você. Por favor, se quiser olhar na câmera ali. Então, quero convidar todos vocês a conhecerem um consultório. Eu atendo em 3 regiões aqui em Curitiba. Quais são elas? No Água Verde. Pessoal da Água Verde, doutora Manu ou Emanuele está lá. Agora 4, na verdade. Água Verde, Juvevê, Bacaxiri e Bom Retiro. Ela está bem distribuída na cidade. Atendo bastante ali. Que legal. E aí pode visitar o meu Instagram, tem alguns casos.
tanto de harmonização quanto de ortodontia, então convido vocês a conhecerem. Algum contato comercial? Eu prefiro que mande pelo Instagram. Porque como tem vários consultórios, cada um em uma região, é mais fácil que ali eu consigo centralizar todos os contatos. Entendi. Então você já deu um recado lá atrás para os acadêmicos, para o papai e para a mamãe, para a população no geral. Você já fez um convite. Eu queria abrir agora para que você seja doutora Emanuélia do jeito que você achar interessante, por favor. Então, eu quero agradecer hoje essa participação aqui. Eu acho super interessante esse tipo de conversa. Eu adoro ensinar. Eu acho que deu para perceber um pouco. Eu adoro falar sobre a minha profissão, adoro ensinar os meus pacientes. E eu acho isso fundamental, ter essa oportunidade de poder estar falando sobre o meu trabalho e sobre os benefícios da odontologia, que eles não se restringem só à parte dental. Porque muita gente... até posso citar quando a gente se conheceu, Alto, o que você me perguntou? Você trata dente ou só rosto? Porque hoje tem muitos dentistas realmente que só tratam a harmonização facial. E as pessoas até às vezes têm uma ressalva, assim, mas nossa, você é dentista e trata a face. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o cirurgião dentista, ele é especialista em cabeça e pescoço desde a faculdade. Então, nós temos os bucomaxilos, que são os cirurgiões que vão tratar toda a parte esquelética, cirurgias ortognáticas, cirurgias da face, e são dentistas na maioria das vezes. Então, para o paciente entender que a odontologia ela é muito vasta, ela não é só colocar massinha no dente, como muitas pessoas falam, ela vai tratar várias áreas da saúde. Então, eu adoro poder mostrar isso para as pessoas, ter essa oportunidade de falar. E nesse sentido, a aplicação, por exemplo, ou o tratamento com o Botox, ele é mais assertivo por causa da complexidade acadêmica que vocês tiveram. Eu acho que como nós precisamos avaliar toda a musculatura, toda a função, correlação dos músculos da face com a parte óssea, nós temos esse preparo para conseguir indicar os tratamentos estéticos. Também funcionais, que o Botox também ele é funcional. Tem muito homem fazendo Botox já? Tem bastante. Que bom. Que bom. Claro que é um número bem menor do que em mulheres, mas tem bastante também. Entendi. Tem o Botox estético, mas tem o Botox funcional? Tem. O bruxismo, em alguns casos, não é a primeira escolha de tratamento, mas em alguns casos, nós temos, por exemplo, para o bruxismo, usar placas de mordida, placas para proteger os dentes, mas alguns pacientes, por exemplo, até pacientes que estão em um hospital entubado e tem bruxismo. Imagina só isso. O paciente vai deslocar o tubo. Paciente que tem autismo, pacientes que têm alguma debilidade motora que não vão conseguir usar a placa, nessas e outras também comorbidades, a gente pode indicar o Botox com essa função, também para dores de cabeça crônicas. Então, ele tem essa função terapêutica. Também. Uhum. Maravilha. Bioma 7 recebeu pela primeira vez, olha que legal, uma odontóloga ou dentista especializada, a doutora Emanuélia Araújo. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que a tua agenda é estreita, é uma frequentadora de congressos, está sempre se especializando, mas ela tem o que a gente chama de soft skill, que é o poder do relacionamento. E isso, quando você atrai o paciente pela tua soft skill, essa questão de se relacionar bem, você consegue ter um paciente mais feliz porque ele vai aderir aos ditames do tratamento. Muito obrigado por estar aqui. Um abraço para todos da clínica lá, certo? E um abração para toda a sua família aí, que a gente está conhecendo aqui. Doutora Emanuélia, doutora Manu, muito obrigado. Podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Obrigada.